Algumas pessoas descobriram algo perigoso sobre você. Talvez você nunca tenha percebido isso de forma clara, mas em muitos momentos da sua vida, alguém encontrou um caminho direto para controlar suas emoções. Não foi através de força, não foi através de poder real. Foi apenas através de palavras, atitudes ou pequenas provocações que atingiram algo dentro de você. Basta uma frase atravessada, um comentário cheio de ironia, um olhar de desprezo. Em poucos segundos, algo muda dentro da sua mente. Seu corpo reage, seus pensamentos aceleram e sua emoção toma o controle da situação. O que acontece depois disso já não é mais uma escolha consciente, é uma reação automática. Perceba quantas vezes isso já aconteceu com você. Alguém diz algo que te irrita e seu humor muda imediatamente. Um comentário crítico aparece e sua mente começa a girar em pensamentos que parecem não ter fim. Uma atitude de desrespeito surge e você sente aquela necessidade imediata de responder, de provar algo, de reagir, de se defender. Nesse momento, parece que você está no controle. Parece que você está apenas reagindo ao que aconteceu. Mas existe algo muito importante acontecendo nos bastidores da sua mente que quase ninguém percebe. A verdade é simples e, ao mesmo tempo, desconfortável de encarar. Se outra pessoa consegue provocar uma reação emocional imediata em você, então, por alguns instantes, essa pessoa assumiu o controle da sua mente. Isso acontece de forma silenciosa e quase invisível. A pessoa que provoca muitas vezes nem percebe o poder que acabou de ter sobre você. E quem reage normalmente acredita que apenas está respondendo à situação. Mas observe com atenção. Quando alguém consegue te irritar facilmente, essa pessoa ganhou acesso direto ao seu estado emocional. Quando alguém consegue destruir sua paz com poucas palavras, essa pessoa descobriu um botão dentro da sua mente. Quando alguém consegue provocar uma reação impulsiva em você, essa pessoa conseguiu dirigir o rumo das suas emoções. Agora pense em quantas situações do seu dia isso acontece sem que você perceba. No trabalho, quando uma crítica mexe com seu orgulho. Em uma discussão, quando uma provocação atinge seu ego. Em casa, quando uma atitude inesperada muda completamente seu humor. Esses pequenos momentos parecem comuns, mas existe algo muito mais profundo acontecendo por trás deles. Cada vez que você reage sem perceber, você entrega um pouco do controle da sua própria mente. E quando isso acontece repetidamente, algo começa a se formar dentro de você. Uma sensação de que as pessoas conseguem afetar sua paz com facilidade. Uma sensação de que seu estado emocional depende muito do que os outros fazem, dizem ou pensam. Isso é exatamente o que mantém tantas pessoas presas em ciclos de irritação, frustração e desgaste emocional. Elas acreditam que estão lidando com o mundo exterior, quando na verdade estão sendo conduzidas por reações internas que nunca aprenderam a observar. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber isso. Elas acreditam que o problema está nas atitudes dos outros. Acreditam que o problema está nas circunstâncias. Acreditam que o problema está no ambiente, no trabalho, nas pessoas ao redor. Mas raramente param para observar a única coisa que realmente determina o rumo da própria vida emocional. A forma como respondem ao que acontece. Existe uma diferença enorme entre sentir uma emoção e ser dominado por ela. Sentir é natural. Todo ser humano sente irritação, frustração, medo, ansiedade ou raiva em determinados momentos da vida. Isso faz parte da experiência humana. Ser dominado por essas emoções é outra história completamente diferente. Quando a emoção domina você, sua clareza desaparece, sua capacidade de pensar diminui, suas decisões se tornam impulsivas e muitas vezes você diz ou faz coisas que depois gostaria de voltar atrás. É nesse momento que muitas pessoas percebem que algo está errado. Elas percebem que suas emoções parecem mais fortes do que sua própria consciência. Percebem que reagem antes mesmo de entender o que realmente está acontecendo dentro delas. Mas aqui existe uma verdade que poucas pessoas escutam com clareza. Controle emocional não significa não sentir nada.
Controle emocional significa não entregar o controle da sua mente para qualquer pessoa que apareça no seu caminho. Quando alguém consegue provocar sua irritação com facilidade, essa pessoa ganhou influência sobre você. Quando alguém consegue destruir sua paz interior com algumas palavras, essa pessoa entrou no comando da sua mente naquele momento. Agora, imagine o que acontece quando você desenvolve a habilidade oposta. Imagine que as pessoas dizem algo provocativo e você permanece calmo. Imagine que alguém tenta te atingir emocionalmente e sua mente continua clara. Imagine que uma situação difícil aparece e, em vez de reagir no impulso, você observa o que está acontecendo com total consciência. Nesse momento, algo poderoso começa a surgir dentro de você. As provocações perdem força. As críticas deixam de dominar sua mente. As atitudes dos outros deixam de determinar seu estado emocional. E o mais interessante é que as pessoas percebem isso. Elas percebem quando alguém é facilmente provocável, mas também percebem quando estão diante de alguém que não pode ser dominado emocionalmente. Essa é uma das formas mais silenciosas de poder que existem. Porque quando sua mente está sob seu próprio controle, ninguém consegue usar suas emoções contra você. E para entender como desenvolver esse tipo de domínio interior, primeiro, é necessário enxergar algo que quase ninguém percebe. Existe uma armadilha emocional acontecendo todos os dias na mente da maioria das pessoas, e ela faz com que milhares de reações impulsivas aconteçam sem que ninguém perceba. Existe algo acontecendo dentro da mente da maioria das pessoas que raramente é percebido com clareza. Não é algo barulhento, não aparece como um grande conflito externo, mas influencia profundamente a forma como cada pessoa reage ao mundo. Esse é o problema invisível que faz tantas pessoas sentirem que estão sempre reagindo a situações, como se estivessem constantemente sendo puxadas pelas atitudes dos outros. A maior parte das pessoas acredita que o que determina suas emoções são as coisas que acontecem ao redor. Se alguém fala algo ofensivo, surge irritação. Se alguém demonstra desprezo, surge raiva. Se alguém critica, surge frustração. Parece lógico pensar que a emoção é uma consequência direta da atitude do outro. Mas existe um detalhe silencioso nessa dinâmica que muda completamente o entendimento da situação. Entre o que acontece e a reação emocional, existe um espaço muito curto, muitas vezes imperceptível, mas extremamente poderoso. É nesse pequeno espaço que a mente interpreta o que aconteceu, dá significado à situação e decide, mesmo que de forma automática, qual emoção será ativada. A maioria das pessoas nunca aprende a perceber esse processo. Elas acreditam que a emoção surge diretamente da situação, como se fosse algo inevitável, como se alguém tivesse o poder real de colocar irritação, raiva ou frustração dentro da mente delas. Mas isso não é exatamente o que acontece. O que realmente acontece é uma interpretação rápida, automática e quase invisível que a mente cria sobre aquilo que aconteceu. Imagine uma situação simples. Alguém faz um comentário crítico sobre você. Duas pessoas diferentes podem ouvir exatamente a mesma frase, mas reagir de formas completamente diferentes. Uma pessoa pode ficar irritada, sentir que foi desrespeitada e entrar imediatamente em modo de defesa. A outra pode ouvir o mesmo comentário, refletir por um instante e decidir ignorar. O que mudou entre essas duas reações não foi a situação externa. O que mudou foi a interpretação interna. Esse é o problema invisível que governa a vida emocional de muitas pessoas. Elas não percebem que estão interpretando cada situação de forma automática. Não percebem que estão dando significados rápidos às atitudes dos outros. E quando esse processo acontece sem consciência, a emoção surge de forma impulsiva e parece impossível de controlar. Nesse momento, nasce a sensação de que os outros têm poder sobre o seu estado emocional. Mas, na verdade, o poder não está exatamente na atitude do outro. O poder está na forma como a mente interpreta aquilo que aconteceu. Quando alguém diz algo provocativo, a mente rapidamente avalia a situação. Ela pergunta silenciosamente: isso é um ataque? Isso é uma ameaça? Isso diminui meu valor?
Isso exige uma resposta? Quando essas interpretações acontecem sem consciência, a emoção surge como uma reação automática. A irritação aparece antes que a clareza tenha tempo de entrar em cena. A defesa surge antes que a reflexão possa acontecer. Esse é o ponto onde muitas pessoas perdem o controle da própria mente. Elas acreditam que estão reagindo ao mundo exterior, mas, na verdade, estão reagindo a interpretações internas que surgem de forma extremamente rápida. Quanto mais automática é essa interpretação, mais fácil se torna para outras pessoas influenciarem seu estado emocional. Uma provocação funciona porque encontra um ponto sensível na interpretação da mente. Uma crítica funciona porque ativa uma crença interna sobre valor ou reconhecimento. Uma atitude de desrespeito funciona porque toca em algo que o ego interpreta como ameaça. O que torna tudo isso ainda mais interessante é que esse processo acontece milhares de vezes ao longo da vida sem que a pessoa perceba. Alguém faz uma expressão facial e a mente interpreta aquilo como julgamento. Alguém demora para responder e a mente interpreta como desinteresse. Alguém diz algo direto e a mente interpreta como ataque. Em poucos segundos, a emoção surge e a reação vem logo em seguida. O problema não é sentir emoções. Emoções fazem parte da experiência humana e têm um papel importante na forma como lidamos com o mundo. O problema surge quando as emoções aparecem sem que a consciência tenha espaço para observar o que está acontecendo. Quando isso acontece, as emoções deixam de ser sinais internos e passam a se tornar forças que conduzem o comportamento da pessoa. Nesse estado, a mente reage mais do que escolhe. E quando alguém vive nesse modo de reação automática, qualquer pessoa que saiba provocar, criticar ou pressionar emocionalmente consegue influenciar facilmente o comportamento dela. É por isso que tantas pessoas sentem que vivem sendo dominadas emocionalmente pelos outros. Elas não percebem que existe um mecanismo silencioso acontecendo dentro da própria mente. Um mecanismo que interpreta, julga e reage em frações de segundo. Enquanto esse mecanismo continuar funcionando no automático, o controle emocional sempre parecerá distante. Mas quando alguém aprende a enxergar esse processo, algo muito importante começa a mudar. A pessoa começa a perceber que existe um momento entre o estímulo e a reação. Um momento curto, mas extremamente poderoso. Um momento onde a consciência pode entrar em cena. E é exatamente nesse ponto que começa a verdadeira liberdade emocional. Mas antes de chegar nesse nível de domínio interior, é preciso entender outra peça fundamental desse processo. Existe uma armadilha emocional que prende muitas pessoas em ciclos repetitivos de reação impulsiva. E ela é muito mais comum do que parece. Existe um motivo muito claro pelo qual tantas pessoas entendem que deveriam controlar melhor suas emoções, mas continuam reagindo da mesma forma nas situações do dia a dia. Elas prometem para si mesmas que da próxima vez vão manter a calma, que não vão se irritar tão facilmente, que não vão responder no impulso. Mas quando a situação aparece novamente, tudo acontece exatamente como antes. Isso não acontece por falta de inteligência, nem por falta de força de vontade. Existe uma armadilha emocional silenciosa que prende muitas pessoas em ciclos repetitivos de reação. Essa armadilha funciona de forma tão rápida que, quando a pessoa percebe, a emoção já tomou o controle da situação. Essa armadilha começa com algo muito simples: a identificação total com aquilo que se sente. Quando surge uma emoção intensa, muitas pessoas não percebem que estão apenas sentindo uma emoção. Elas acreditam que aquela emoção define a realidade daquele momento. Se sentem irritação, então acreditam que a situação é realmente intolerável. Se sentem raiva, acreditam que precisam responder imediatamente. Se sentem frustração, acreditam que foram realmente prejudicadas. Nesse instante, a emoção deixa de ser apenas um sinal interno e passa a comandar o comportamento. A mente começa a justificar aquela emoção. Ela busca argumentos para sustentar a irritação, para reforçar a sensação de injustiça ou para provar que a reação impulsiva é necessária.
Em poucos segundos, a pessoa entra em um estado onde a emoção parece totalmente legítima e qualquer tentativa de manter a calma parece quase impossível. Esse é o momento em que a armadilha emocional se fecha. A pessoa não percebe que está dentro dela, porque a emoção parece extremamente convincente. O cérebro humano tem uma tendência natural de proteger o próprio ego e preservar a sensação de identidade. Quando alguém se sente atacado, criticado ou desrespeitado, o ego reage rapidamente para se defender. Essa defesa muitas vezes aparece na forma de irritação, confronto ou necessidade de provar algo. É como se a mente dissesse silenciosamente: você precisa reagir agora. Você precisa mostrar que não aceita isso. Você precisa responder. O problema é que quando essa reação acontece no impulso, a pessoa já perdeu algo muito importante: a clareza. Quando a emoção domina a mente, a capacidade de observar a situação com equilíbrio diminui drasticamente. A pessoa não está mais analisando o que realmente aconteceu. Ela está apenas reagindo à emoção que surgiu dentro dela. E quanto mais vezes esse processo se repete, mais automático ele se torna. O cérebro aprende padrões muito rapidamente. Se alguém passa anos reagindo com irritação quando é provocado, o cérebro começa a criar um caminho automático para esse tipo de reação. Quando uma situação semelhante aparece, a resposta emocional surge quase instantaneamente. É por isso que algumas pessoas dizem frases como: eu sou assim mesmo, eu tenho pavio curto, eu não consigo ficar quieto quando me provocam. Na verdade, o que elas estão descrevendo não é uma característica imutável da personalidade. Elas estão descrevendo um padrão emocional que foi reforçado ao longo do tempo. A armadilha emocional se torna ainda mais forte quando a pessoa acredita que reagir impulsivamente é uma forma de demonstrar força. Muitas pessoas acreditam que responder imediatamente a uma provocação é sinal de coragem ou de firmeza. Acreditam que manter a calma pode parecer fraqueza ou submissão. Mas a realidade é exatamente o oposto. Quando alguém consegue provocar uma reação emocional imediata em você, essa pessoa acabou de assumir uma posição de poder naquele momento. Ela encontrou uma forma de dirigir seu estado emocional. O verdadeiro domínio emocional aparece quando alguém percebe a emoção surgindo e ainda assim mantém a capacidade de escolher como agir. Isso exige algo que muitas pessoas nunca foram ensinadas a desenvolver: a habilidade de observar a própria mente. Quando a irritação surge, a maioria das pessoas se torna a própria irritação. Quando a raiva aparece, elas se tornam a própria raiva. Elas não percebem que existe uma diferença enorme entre sentir uma emoção e se fundir completamente com ela. Sentir uma emoção é natural. Permitir que ela conduza todas as suas decisões é o que cria o ciclo de reações impulsivas. A armadilha emocional funciona justamente porque esse processo acontece muito rápido. Em poucos segundos, a mente já interpretou a situação, ativou uma emoção e iniciou uma reação. Mas existe uma habilidade que começa a enfraquecer completamente essa armadilha. Essa habilidade aparece quando a pessoa aprende a perceber a emoção no momento em que ela surge. Não depois da reação, não depois da discussão, não depois do arrependimento. No exato instante em que a emoção começa a crescer dentro da mente. Quando alguém desenvolve essa capacidade de observação, algo muito poderoso começa a acontecer. A emoção ainda surge, porque emoções fazem parte da natureza humana. A diferença é que ela já não domina automaticamente a mente. Surge um espaço entre sentir e reagir. Esse pequeno espaço é o início do verdadeiro autodomínio. É dentro desse espaço que a pessoa percebe que tem uma escolha. Pode reagir impulsivamente como sempre fez, ou pode responder de forma consciente. Esse momento muda completamente a relação que alguém tem com as próprias emoções. E é exatamente nesse ponto que começa a transformação mais importante de todas. Existe um entendimento simples, mas extremamente poderoso, que muda completamente a forma como alguém enxerga suas emoções e sua liberdade interior. Existe um momento muito específico na jornada de autodomínio emocional
em que algo muda de forma profunda dentro da mente de uma pessoa. Não é uma técnica complicada, não é uma estratégia complexa e nem exige anos de estudo. É um entendimento simples, mas quando ele é realmente compreendido, a relação que alguém tem com suas emoções nunca mais volta a ser a mesma. Esse entendimento começa com uma percepção clara sobre algo que acontece dentro de todos nós. Emoções não são ordens. Emoções são sinais. A maioria das pessoas vive como se cada emoção que surge fosse uma instrução obrigatória de comportamento. Se surge irritação, acreditam que precisam reagir. Se surge raiva, acreditam que precisam confrontar. Se surge frustração, acreditam que precisam demonstrar aquilo imediatamente. Mas uma emoção não é uma ordem que precisa ser obedecida. Uma emoção é apenas um sinal interno indicando que algo aconteceu e que a mente está interpretando aquela situação de determinada forma. Quando alguém entende isso de verdade, uma nova forma de observar a própria mente começa a surgir. A emoção deixa de ser algo que domina automaticamente o comportamento e passa a ser algo que pode ser observado com clareza. Imagine por um instante o que acontece quando uma emoção aparece e você consegue percebê-la no exato momento em que ela surge. Você sente a irritação crescendo, percebe a tensão no corpo, percebe os pensamentos acelerando. Em vez de reagir imediatamente, você observa. Esse simples ato de observar muda completamente a dinâmica interna da mente. Quando você observa uma emoção, você cria distância entre você e aquilo que está sentindo. A emoção continua existindo, mas ela já não está controlando suas decisões da mesma forma. Nesse momento, surge algo extremamente poderoso: a consciência. Consciência é a capacidade de perceber o que está acontecendo dentro da própria mente sem ser arrastado automaticamente pelo que está acontecendo. É como se você estivesse olhando para o movimento da emoção em vez de se tornar o próprio movimento. Essa pequena mudança cria um espaço muito importante. Dentro desse espaço, você começa a perceber que não precisa reagir da mesma forma que sempre reagiu. Você percebe que tem a liberdade de escolher sua resposta. Esse é o verdadeiro início do controle emocional. Controle emocional não significa suprimir emoções ou fingir que elas não existem. Significa desenvolver a capacidade de não ser conduzido automaticamente por elas. Quando alguém provoca você, a irritação pode surgir. Isso é natural. O que muda é que agora você percebe a emoção antes que ela tome o controle do seu comportamento. Esse momento de percepção parece simples, mas ele muda completamente o rumo da situação. Porque quando a consciência entra em cena, a reação automática perde força. Você começa a perceber pensamentos que antes passavam despercebidos. Começa a perceber interpretações que sua mente cria sobre o que aconteceu. Começa a perceber como certas situações ativam emoções específicas dentro de você. Essa percepção transforma a forma como você responde ao mundo. Antes, qualquer provocação podia gerar uma reação imediata. Agora, a provocação aparece, a emoção surge, mas existe um instante de consciência que permite avaliar a situação com clareza. Esse instante pode durar apenas alguns segundos, mas ele é suficiente para mudar completamente o desfecho de muitas situações. Em vez de reagir no impulso, você pode respirar e observar. Em vez de responder imediatamente, você pode refletir. Em vez de deixar a emoção conduzir suas palavras, você pode escolher uma resposta mais consciente. É nesse momento que as pessoas começam a perceber algo surpreendente. Muitas situações que antes pareciam extremamente provocativas deixam de ter o mesmo impacto emocional. Comentários que antes geravam irritação passam a parecer apenas opiniões. Atitudes que antes despertavam confronto passam a parecer menos relevantes. Isso acontece porque você deixou de entregar automaticamente o controle da sua mente para qualquer estímulo externo. Quando alguém domina suas emoções, a pessoa ganha acesso direto ao seu comportamento. Quando você domina suas próprias emoções, essa porta simplesmente deixa de existir.
E existe algo ainda mais interessante nesse processo. As pessoas percebem, quando estão diante de alguém que reage facilmente, e também percebem quando estão diante de alguém que possui equilíbrio emocional. Uma pessoa que reage impulsivamente transmite instabilidade. Uma pessoa que observa antes de agir transmite força interior. Essa força não vem de tentar parecer superior, nem de tentar impressionar os outros. Ela nasce da clareza de quem sabe que não precisa reagir a tudo que acontece ao redor. Essa é uma das formas mais silenciosas de poder que existem. Quando você desenvolve esse nível de consciência emocional, as provocações perdem efeito. As críticas deixam de dominar seus pensamentos. As atitudes dos outros deixam de determinar seu estado emocional. Mas compreender esse insight é apenas o começo. Agora que você entende que emoções são sinais e não ordens, surge uma pergunta importante. Como transformar esse entendimento em prática no dia a dia? Como desenvolver de forma concreta essa capacidade de manter o controle emocional mesmo em situações difíceis? Existem princípios simples que ajudam a fortalecer esse domínio interior e a transformar a forma como você reage ao mundo. Entender que emoções são sinais e não ordens já muda muita coisa dentro da mente. Essa compreensão cria o primeiro espaço de liberdade entre sentir e reagir. Mas existe um ponto muito importante que precisa ser desenvolvido a partir daqui. Consciência sem prática acaba se perdendo quando as situações do dia a dia aparecem. É nos momentos reais, nas provocações inesperadas e nas situações desconfortáveis que o controle emocional precisa se tornar uma habilidade concreta. Por isso, existem princípios simples que ajudam a fortalecer esse domínio interior. Eles não funcionam como fórmulas mágicas, mas como atitudes conscientes que mudam gradualmente a forma como a mente responde às situações. O primeiro princípio começa com algo extremamente poderoso e muitas vezes ignorado: a pausa consciente. Quando uma emoção surge, a reação imediata é responder. O impulso pede ação rápida, resposta rápida, defesa rápida. Esse impulso existe porque o cérebro humano foi programado para reagir rapidamente a ameaças. O problema é que no mundo moderno muitas dessas ameaças são apenas interpretações emocionais. Quando alguém diz algo que atinge o ego, o cérebro reage como se estivesse se defendendo de um perigo real. Nesse momento, a pausa consciente quebra o padrão automático. Em vez de reagir imediatamente, você interrompe o impulso por alguns segundos. Esses poucos segundos fazem uma diferença enorme. Eles permitem que a emoção desacelere e que a consciência entre em cena. A pausa não é fraqueza. Ela é uma demonstração de controle sobre si mesmo. O segundo princípio é aprender a observar a emoção sem se fundir com ela. Quando surge irritação, a maioria das pessoas diz para si mesma algo como: eu estou irritado, eu estou com raiva, eu não aceito isso. Essa forma de pensar cria uma fusão completa entre a pessoa e a emoção. Quando você aprende a observar a emoção, algo muda. Em vez de dizer eu sou a irritação, você percebe que existe irritação surgindo dentro de você. Essa pequena mudança cria distância psicológica entre você e aquilo que está sentindo. Essa distância permite que a emoção exista sem dominar completamente suas decisões. O terceiro princípio envolve algo que muitas pessoas subestimam: o poder do silêncio. Em muitos momentos da vida, as pessoas acreditam que precisam responder imediatamente a tudo que escutam. Acham que ficar em silêncio significa perder uma discussão ou aceitar algo que não concordam. Mas o silêncio, quando usado com consciência, se torna uma das ferramentas mais fortes de controle emocional. Quando alguém provoca esperando uma reação e encontra silêncio e tranquilidade, a dinâmica da situação muda completamente. O silêncio consciente impede que a provocação alcance o objetivo emocional que ela pretendia. Isso não significa evitar todos os confrontos da vida. Significa escolher com clareza quais situações realmente merecem uma resposta. O quarto princípio está relacionado à forma como a mente interpreta o que acontece.
Grande parte das emoções intensas nasce da interpretação automática que a mente cria sobre uma situação. Quando alguém faz um comentário crítico, por exemplo, a mente pode interpretar aquilo como ataque, rejeição ou desrespeito. Mas existe outra possibilidade. A possibilidade de questionar a interpretação antes de aceitar a emoção como verdade absoluta. Perguntar silenciosamente a si mesmo se aquela situação realmente tem o significado que a emoção está sugerindo, já cria um novo nível de clareza mental. Muitas vezes, a emoção cresce baseada em uma interpretação exagerada ou precipitada da situação. O quinto princípio envolve algo que transforma profundamente o comportamento emocional de uma pessoa: responsabilidade interna. Quando alguém assume responsabilidade pelo próprio estado emocional, a forma de enxergar o mundo muda. Em vez de pensar que os outros são responsáveis por sua irritação ou frustração, a pessoa começa a perceber que a reação emocional nasce dentro dela. Isso não significa aceitar atitudes injustas ou ignorar situações difíceis. Significa reconhecer que a forma de reagir sempre pertence a você. Esse entendimento devolve algo extremamente valioso para a mente: autonomia. Quando você entende que suas reações emocionais não precisam ser determinadas pelas atitudes dos outros, você recupera um nível de liberdade que muitas pessoas nunca experimentaram. Esses princípios parecem simples quando são apresentados dessa forma, mas quando começam a ser praticados no cotidiano, eles transformam profundamente a forma como alguém se posiciona diante das situações. A pausa consciente desacelera o impulso. A observação da emoção cria clareza. O silêncio consciente impede reações desnecessárias. A revisão das interpretações traz equilíbrio. A responsabilidade interna devolve autonomia. Com o tempo, a mente começa a desenvolver um novo padrão de comportamento emocional. Situações que antes geravam reação automática passam a ser observadas com mais calma. Provocações que antes despertavam confronto passam a perder impacto. Críticas que antes dominavam os pensamentos passam a ser avaliadas com mais equilíbrio. Nesse ponto, algo começa a se tornar evidente. Quando uma pessoa desenvolve esse tipo de domínio emocional, o mundo ao redor também muda. As relações se tornam mais equilibradas, as discussões diminuem e a sensação de estabilidade interior começa a crescer. Mas existe ainda uma transformação mais profunda que acontece quando alguém mantém esse caminho por mais tempo. Essa transformação muda não apenas a forma de reagir às emoções, mas também a forma como a pessoa enxerga a si mesma e o próprio poder interior. Quando uma pessoa começa a aplicar esses princípios no dia a dia, algo muito mais profundo começa a acontecer dentro da mente. No início, a mudança parece pequena. A pessoa percebe uma emoção surgindo e consegue interromper uma reação impulsiva. Em outra situação, consegue manter o silêncio onde antes reagiria imediatamente. Em um momento de crítica, consegue observar a emoção antes de responder. Essas pequenas vitórias passam despercebidas por muitas pessoas, mas elas estão construindo algo extremamente importante: uma nova mentalidade. Durante muito tempo, a maioria das pessoas vive acreditando que precisa reagir a tudo o que acontece ao redor. Elas acreditam que defender suas emoções, responder imediatamente ou confrontar qualquer provocação é uma forma de proteger sua posição no mundo. Mas com o tempo, uma percepção diferente começa a surgir. A pessoa percebe que não precisa reagir a tudo para manter seu valor. Percebe que não precisa responder a cada provocação para demonstrar força. Percebe que não precisa provar nada a todo momento para se sentir respeitada. Esse entendimento muda completamente a forma como a mente interpreta as situações. Antes, qualquer comentário crítico podia parecer uma ameaça. Agora, ele se torna apenas uma informação que pode ou não ter importância. Antes, uma provocação podia gerar uma reação automática. Agora ela se torna apenas uma tentativa de atingir emocionalmente alguém que já não reage da mesma forma. Essa mudança cria algo muito poderoso dentro da mente: estabilidade. Quando uma pessoa não depende mais das atitudes dos outros para manter seu equilíbrio emocional,
ela passa a viver de uma forma muito diferente. O humor deixa de oscilar com tanta facilidade. As opiniões externas perdem o poder de definir seu estado interior. As situações difíceis deixam de dominar completamente os pensamentos. Isso acontece porque o centro da estabilidade emocional deixou de estar no mundo exterior e passou a estar dentro da própria consciência. Essa mudança de mentalidade transforma a maneira como alguém se posiciona diante da vida. Em vez de reagir constantemente ao que os outros fazem, a pessoa começa a agir de acordo com seus próprios valores. Em vez de se preocupar excessivamente com julgamentos externos, ela passa a direcionar energia para aquilo que realmente importa. Com o tempo, algo curioso começa a acontecer. As pessoas ao redor percebem essa mudança. Elas percebem quando alguém é facilmente provocável. E também percebem quando estão diante de alguém que possui equilíbrio emocional. Uma pessoa que reage impulsivamente transmite instabilidade. Uma pessoa que mantém a calma em momentos difíceis transmite força interior. Essa força não precisa ser anunciada, não precisa ser demonstrada de forma agressiva e nem precisa ser explicada. Ela aparece naturalmente no comportamento. Quando alguém percebe que você não reage facilmente a provocações, muitas tentativas de manipulação emocional simplesmente desaparecem. Quando alguém percebe que críticas não dominam seus pensamentos, o impacto dessas críticas diminui. Esse tipo de presença cria respeito de forma silenciosa. Não é o respeito que nasce do medo ou da imposição. É o respeito que surge quando as pessoas percebem que estão diante de alguém que possui domínio sobre si mesmo. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que o controle emocional pode trazer para a vida de alguém. Quando você domina suas emoções, você não precisa controlar os outros. Quando sua mente permanece clara, você não precisa vencer todas as discussões. Quando sua estabilidade interior se fortalece, o comportamento das outras pessoas deixa de ter o mesmo poder sobre você. Nesse momento, algo importante se torna evidente. O verdadeiro poder nunca esteve em tentar dominar o mundo exterior. O verdadeiro poder sempre esteve em aprender a governar a própria mente. Mas existe ainda uma reflexão final que precisa ser compreendida para que esse aprendizado se torne realmente duradouro. Porque controlar as emoções não é apenas uma habilidade útil. É uma das formas mais profundas de liberdade que um ser humano pode desenvolver. Existe algo que muitas pessoas passam anos tentando conquistar no mundo exterior, sem perceber que a verdadeira chave sempre esteve dentro da própria mente. Elas buscam respeito, reconhecimento, estabilidade e paz interior, buscam ambientes melhores, relações melhores e circunstâncias mais favoráveis. Acreditam que quando o mundo ao redor mudar, então finalmente conseguirão sentir equilíbrio e tranquilidade. Mas ao longo da vida descobrem algo frustrante. As circunstâncias sempre mudam, as pessoas sempre mudam, as opiniões, os comportamentos e as situações continuam acontecendo de formas que nem sempre estão sob nosso controle. Quando alguém depende dessas coisas para manter sua paz interior, a vida emocional se torna frágil. Qualquer atitude inesperada pode gerar irritação. Qualquer crítica pode gerar desconforto. Qualquer provocação pode gerar conflito. Isso não acontece porque a pessoa é fraca. Isso acontece porque ela nunca foi ensinada a desenvolver a única habilidade que realmente protege a liberdade interior: o domínio da própria mente. Quando uma pessoa não controla suas emoções, ela vive reagindo ao mundo, vive respondendo ao comportamento dos outros, vive sendo puxada de um lado para outro pelas situações que aparecem. Mas quando alguém aprende a observar suas emoções, pausar antes de reagir e escolher conscientemente como responder, algo profundo acontece. A mente deixa de ser um campo de reações impulsivas e passa a se tornar um espaço de clareza. Nesse momento surge uma forma de liberdade que poucas pessoas experimentam de verdade. A liberdade de não ser dominado por cada palavra que escuta. A liberdade de não carregar o peso de cada crítica que aparece. A liberdade de não permitir que qualquer provocação determine seu estado emocional.
Essa liberdade não depende do comportamento dos outros. Ela nasce de uma escolha interna. Quando você percebe que não precisa reagir a tudo, sua mente começa a respirar. Quando percebe que não precisa provar nada a todo momento, sua energia se organiza. Quando percebe que sua paz interior não precisa ser negociada em cada situação, algo dentro de você se fortalece. A vida continua apresentando desafios. As pessoas continuam tendo opiniões. As situações continuam sendo imperfeitas como sempre foram. Mas sua mente já não responde da mesma forma. Provocações passam a parecer menores. Conflitos deixam de dominar seus pensamentos. Situações difíceis deixam de sequestrar sua paz interior. Nesse momento, você percebe algo que antes parecia distante. O controle que você buscava no mundo exterior sempre esteve na forma como você governa sua própria mente. Dominar emoções não significa se tornar frio ou distante. Significa se tornar consciente o suficiente para escolher suas respostas em vez de ser arrastado por impulsos. Significa manter a clareza quando o ambiente ao redor tenta provocar confusão. Significa preservar sua paz quando as circunstâncias tentam roubar sua tranquilidade. E quando alguém desenvolve esse tipo de domínio interior, uma transformação silenciosa acontece. As pessoas podem tentar provocar, podem tentar pressionar, podem até tentar manipular emocionalmente, mas elas encontram algo diferente. Encontram alguém que não reage automaticamente. Encontram alguém que não se deixa dominar facilmente. Encontram alguém que aprendeu uma das habilidades mais raras da vida, a habilidade de governar a própria mente. E quando você aprende a governar sua mente, algo se torna evidente. Ninguém mais consegue dominar você. Se este conteúdo trouxe uma nova perspectiva para sua mente, comece a observar suas emoções com mais consciência a partir de hoje. Cada momento de pausa, cada reação evitada e cada escolha consciente fortalece sua liberdade interior. Porque no final das contas, o verdadeiro poder não está em controlar o mundo ao seu redor. O verdadeiro poder está em controlar a si mesmo.